Olá, irmão e irmã, a paz de Cristo. Nós estamos no terceiro dia da novena em honra a Santa Teresa de Ávila. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vivência das virtudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Ávila, depois que encontrou de verdade o Senhor, foi caminhando num processo de humanização muito grande e deu muita importância às virtudes humanas que tantas vezes são desprezadas. Delicadeza, sinceridade, amor, atenção aos outros, interesse pelo sofrimento e alegria dos demais. As virtudes são como flores que vão nascendo no jardim de nossa alma. Não podemos ser amigos de Deus sem sermos amigos também entre nós. Nesse primeiro momento desta reflexão, vai dizer o seguinte, que Santa Teresa de Ávila, depois que encontrou verdadeiramente, encontrou de verdade o Senhor, ela foi caminhando no processo de humanização. O que isso significa, irmãos? Santa Teresa de Ávila, ela estava deixando aquela mulher velha, que ao invés de divinizá-la, estava diabolizando ela, estava levando ela a não viver a imagem e semelhança de Deus. O ser humano, a alma do ser humano, ela aspira por Deus. Ela tem o DNA de Deus, ela tem a marca de Deus. Quando Deus nos cria, vai dizer a carta de São João Paulo II às famílias, que ele entra dentro de si, ali com a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e encontra em si algo para nos criar. Então, nossa essência vem de Deus, nosso DNA espiritual, se eu posso assim dizer, vem de Deus. Então, nós precisamos cada vez mais nos parecer com Deus. Santa Teresa de Ávila, ela, a partir do momento que ela encontra Jesus, o Senhor, verdadeiramente, ela vai deixando essa vida velha, né? Como eu disse, que ia diabolizando ela, para aos poucos ela ir se divinizando. Ela era uma deusa, ela queria se tornar uma deusa de maneira alguma, mas ela queria a cada instante se tornar aquilo pelo qual ela foi criada, filha, imagem e semelhança de Deus. E como aconteceu isso? Como se deu isso? Ela foi crescendo em virtudes. O que é virtude? A virtude é a disposição habitual e firme de uma pessoa para a prática do bem. Vou repetir, a virtude é uma disposição habitual e firme de uma pessoa para praticar o bem. E é interessante que em um determinado momento, Santa Teresa de Ávila, ela diz que para nós vivermos uma vida determinada, ou seja, uma vida sem desistir daquilo que almeja, e ela diz isso no âmbito espiritual, ela diz que importa muito, mas muito mesmo, ter uma determinada determinação para não parar no caminho. Precisa ter uma determinada determinação. E ela frisa, importa muito e muito mesmo ter uma determinada determinação. Por quê? Se eu não tiver uma determinada determinação ou essa disposição habitual e firme em alcançar virtudes na minha vida, eu vou parar no primeiro obstáculo, eu vou parar na primeira dificuldade. É claro que na caminhada para se alcançar as virtudes e consequentemente a santidade, eu irei cair, eu irei fraquejar, mas eu irei retomar, porque a minha alma fortalecida em Deus, fortalecida através da oração, me dará condição para retomar o caminho, não me fará desistir. Então, ela nos ensina a buscar verdadeiramente esse caminho de humanização, esse caminho de virtude, esse caminho de divinizar, não querendo ser deusa, não querendo ser um Deus, mas viver a imagem e semelhança de Deus, como filho e filha de Deus. Queridos, e ela foi
crescendo em muitas virtudes, Santa Teresa de Ávila. Se nós olharmos a biografia dela, ela não era uma pessoa pecaminosa. Escritos dela, inclusive o diretor espiritual dela, disse que ela estava muito longe de ter cometido um pecado grave, um pecado mortal. No entanto, ela sabia que os pecados veniais estavam cada vez mais prostrando a alma dela, levando a alma dela a viver distante daquilo que Deus queria para ela, distante de uma perfeição, distante de um caminho de perfeição. E por isso ela trilhou esse caminho de humanização, esse caminho de crescimento nas virtudes. Olha só, deu muita importância às virtudes humanas que tantas vezes são desprezadas. E aqui cita algumas das virtudes, mas eu quero perguntar para você: quais são as virtudes que você precisa crescer? Olha só, as virtudes são como flores que vão nascendo do jardim da nossa alma. À medida que eu vou exercitando esse processo de virtude na nossa vida, na minha vida, você na sua vida, com essa disposição habitual, firme, né? Ou com essa determinada determinação, eu vou crescendo, eu vou alçando voos, eu vou cada vez mais me fortalecendo, a minha alma vai ficando robustecida. Queridos, mas por que nós não conseguimos alcançar as virtudes? Simples, porque a nossa vontade, ela é fraca. A nossa vontade, ela não é forte. Nós precisamos fortalecer a nossa vontade. Nós precisamos robustecer a nossa vontade. E de forma prática, como posso fazer isso? Eu quero aqui deixar algumas dicas de vivência para que nós possamos fortalecer, robustecer a nossa alma, a fim de que a nossa alma se torne florida, porque nós acabamos de ler que as virtudes são como flores que vão nascendo no jardim da nossa alma. A nossa alma vai se tornando bela. Aqueles bichos os quais Santa Teresa de Ávila diz que tem a alma por conta dos pecados veniais, por conta do afastamento de Deus diante da conduta de vida, ela vai se prostrando, ela vai perdendo força, porque eu fortaleço a minha vontade, eu caminho de forma decisiva para alcançar as virtudes e eu aos poucos vou deixando que essa imagem e semelhança de Deus se resplandeça em mim e a minha alma vai florescendo. A minha alma vai se tornando verdadeiramente um jardim de Deus, em que as pessoas olham e vê Deus na minha vida, porque existe virtudes, existe santidade. Vamos lá, primeira indicação para que possamos fortalecer a nossa vontade e assim alcançar as virtudes. Fazermos pequenos atos de amor. Sim, pequenos atos. O que às vezes, numa vida totalmente longe de Deus, uma vida longe das virtudes, isso é difícil. Como fazer um favor, como levar água para alguém, como isso eu vou vencendo a preguiça, percebe? Aquilo que é mais penoso, eu vou fazendo aos poucos isso, eu vou alcançando aos poucos essas virtudes, né? Eu vou alcançando cada vez mais isso que me é tão penoso. Então, pequenos atos de amor, mas eu estou fazendo para que eu seja reconhecida, para que as pessoas digam, olha lá, fulano, fulana está fazendo isso. Não, eu faço por amor a Jesus e isso muda tudo, irmãos, isso muda tudo. Então, a primeira dica é fazer pequenos atos de amor, por amor. O que você pode fazer? Talvez você já esteja pensando aí. Segundo, você precisa fortalecer a tua alma e enfraquecer de uma certa forma a tua carne, porque a tua carne ela quer prazer, a tua carne ela quer imperar.
Então, o segundo é fazer jejuns. E não é somente uma abstinência de carne. Mas, se você não tem o hábito de fazer a abstinência de carne, você deve começar por abstinência de carne, que é o que a igreja, a Santa Igreja, nos pede. Fazendo como? As sextas-feiras. Se você já faz muito bem nas sextas-feiras, isso já é comum na tua vida, faça também as quartas-feiras. Vai alçando voos, vai crescendo. Mas não somente as abstinências, você pode fazer jejuns, como durante um dia ficar a pão e água, como em determinado momento você fazer um jejum de não comer nada, nem beliscar nada, aquilo que você tem mais dificuldade, jejuar aí durante alguns dias ou algumas semanas, aquilo que você mais gosta. É necessário apresentar, oferecer o nosso Isaac para Deus. Nisso a carne vai perdendo a força, a carne, a consciência, aquilo que é frágil em nós, e a alma, ela vai robustecendo para que nós possamos alcançar as virtudes. Terceira dica é você procurar ter um amigo espiritual. Isso é importante porque às vezes nós não conseguimos sozinhos, e essa pessoa pode nos ajudar em determinado momento, né? Eu lembro de uma pessoa que dizia para mim que não conseguia levantar cedo, né? Levantar de madrugada para orar, e eu dizia para ela que ela conseguia sim, era só querer, ela conseguia. Então ela começou, caiu. Hoje ela é uma amante das orações, da oração, nas madrugadas, se levanta mais cedo para estar na presença de Deus, porque ela venceu aquilo que ela achava que era incapaz de fazer. A Bíblia, ela diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, e tudo é tudo quando eu me decido, quando existe em mim essa determinação, eu vou, queridos, eu faço, eu alcanço. Em alguns momentos nós vamos precisar de alguém que possa nos encorajar a fazer certas coisas que nós achamos não sermos capazes de fazer. E a quarta dica é ser fiel na oração. Santa Teresa de Ávila, ela nos ensina que em todas as circunstâncias nós precisamos estar orando. Mesmo se eu não esteja sentindo, eu preciso orar. Mesmo se eu não esteja querendo, eu preciso orar. Mesmo que eu esteja no momento de alegria, eu preciso orar. Ou no momento de tristeza, eu preciso orar. Tem um fato da vida de Santa Teresa de Ávila muito interessante, talvez você já ouviu, mas vale a pena eu dizer aqui. Diz que um dia ela estava na hora de oração dela, no convento, né, ali, e chegou o horário dela e ela foi para a capela orar, porém ela não estava com a mínima vontade de orar. Ela disse ao Senhor, muito verdadeira: Senhor, eu não quero orar, não estou com vontade de orar, eu vou contar os blocos da capela. E ela ficou ali durante a sua hora de oração contando os blocos. Em um momento, o Senhor, lá na frente, o Senhor falando com ela, e dizia, né, que naquele dia em que ela estava na capela contando os blocos, foi o dia que mais agradou ao Senhor, que a sua oração mais agradou a Deus. Por quê? Porque ela não queria, mas ela estava ali com o Senhor. Ela estava ali com o Senhor. É importante, querendo ou não querendo, sentindo o desejo ou não sentindo o desejo, independente das circunstâncias, nós estarmos com o Senhor. Assim, queridos, nós vamos robustecendo a nossa alma, fortalecendo ela, para que nós possamos alcançar grandes virtudes na nossa vida, grandes virtudes para a nossa alma, e a nossa alma possa assim florescer. É tempo de florescer. Nós aqui na comunidade temos vivido esse tempo, temos buscado esse tempo, em meio às dores, em meio aos espinhos, mas estamos buscando esse florescer. Estamos na primavera, é tempo propício para isso. O clima, né, nos proporciona isso, mas o céu também quer nos proporcionar um tempo de florescimento, uma alma que possa florir e dar frutos por meio
da vivência das virtudes. Nós queremos pedir a Santa Teresa de Ávila que possa nos ajudar nessa via, que possa nos ajudar nesse caminho. Teresa, amiga de Deus e dos homens e das mulheres de todos os tempos, ensinai-nos a procurar no dia a dia as virtudes humanas que mais favorecem o nosso relacionamento convosco e com os demais. Tirai do nosso coração a maldade, a grosseria, a falsidade e dai-nos o verdadeiro sentido do amor fraterno. Amém. Quero agora deixar uma pergunta para você refletir até a hora de dormir. Não sei que horas que você vai estar ouvindo essa meditação, mas assim que ouvir, comece a meditar. É tempo de crescimento, irmãos. É tempo de sairmos da mediocridade. É tempo de sairmos dessa vida vazia, em que só faz barulho, mas não tem sentido nenhum. É tempo de nós alçarmos voos para que nós possamos sermos aquilo pelo qual o Senhor quer que nós sejamos. Filhos, filhas, a imagem e semelhança dele. É tempo de deixar a nossa alma florescer a partir das virtudes que iremos alcançar. Eu quero deixar essa pergunta para você. Quais são as virtudes humanas que mais me fazem falta na vida e que provocam dificuldades de relacionamento com os outros? Nós precisamos meditar sobre isso, porque eu sou o rosto de Cristo, né? E à medida que eu vou crescendo, como eu dizia, em virtudes, esse Deus Trino vai se manifestando em mim. Nós queremos pedir isso a Santa Teresa de Ávila. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria e um Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos, antes da oração final, eu quero trazer algo para vocês. Quando nós temos uma determinação, qualquer que seja, para conquistar os bens desta terra, como uma faculdade, um curso, ou um carro, ou uma casa, ou um reconhecimento, nós travamos uma batalha e fincamos a estaca da determinada determinação em nossa vida e conseguimos, não é assim? Muito maior do que esses bens terrenos são os bens que vão agregar a nossa alma, que nos levará à santidade e nos fará chegar ao céu. Muito mais do que esses bens da terra são as virtudes. Então vamos lutar com toda força, com toda determinada determinação, a exemplo de Santa Teresa de Ávila, para alcançar isso em nossa alma e em nossa vida. Oração final. Senhor, que Teresa de Ávila possa interceder por nós diante de vós, para que sejamos revestidos das virtudes humanas da caridade, da paciência, da sinceridade e da humildade. Vivendo num mundo de egoísmo e individualismo, queremos superar tudo isso para sermos cada vez mais dedicados ao vosso serviço e dos outros. Amém. Olha só, para finalizar, Teresa, no fim da sua vida, viu que a paciência era fundamental para ter sempre Deus no coração. E assim ela cantou:
ao fim da tua vida, encontraram esse poema debaixo do seu travesseiro. Então, durante todo o momento de final da vida dela, né, de dor, os últimos dias, ela se debruçava em orar, em rezar esse poema. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Deus abençoe. Vossa mão.